Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC de Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade. Ele está de volta. Eu pedi que ele retornasse porque o assunto que ele nos trouxe da outra vez trouxe assim tanta reflexão e até alguns medos que, Edgar, precisei que você voltasse. Seja bem-vindo. Mas uma alegria, Sidney, uma alegria estar aqui conversando nessa conversa que flui tão gostosa e sobre um tema que interessa a todos, não? Mas não sei não, Edgar, falar sobre a morte de novo convém? Será que as pessoas não vão reiterar o medo? Ou será que de lá para cá, daquele programa que fizemos, as pessoas perderam um pouco o medo, Edgar? É o meu desejo, Sidney, que percam um pouco o medo e insistindo no assunto. Por isso que eu acho que a gente tem que falar de... A morte, como eu disse da outra vez, é uma coisa que devia ser assunto do dia a dia. Devemos nos preparar diariamente para a morte? Diariamente, inclusive na educação das crianças. Eu quase não vejo crianças em velórios. E eu acho que nós devíamos apresentar a morte ou aquele momento com muita serenidade para as crianças se habituarem. A experiência de Richard Simonetti com o primeiro velório que ele foi não foi muito boa. Levaram-no para beijar a avó que estava no caixão e foi uma sensação muito desagradável que o traumatizou, Edgar. Bem, eu compreendo o trauma que ele viveu. Quando eu disse levar ao velório, para que aquilo fosse um fenômeno natural, fosse explicado, depende da situação do corpo, pode ser traumatizante a aproximação, principalmente de uma criança. Richard dizia que quando ele aproximou assim, os lábios da avó, ele gostava muito da avó, aquela expressão macilenta, ele falou, desculpe a redundância, mas o morto tem um jeito de morte mesmo. Sim, sim. Escute, Santo Agostinho nos recomendava que a gente se preparasse diariamente para a morte. Ele dizia que nós devíamos fazer uma reflexão, passar em revista, um balanço diário. Mas você acha que isso funciona? Tremendamente. Tremendamente. Salvo o meu engano, você me corrija, isso é um comentário dele na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? 918, 19 a 19, depois prolonga-se sobre o assunto e lá na frente, inclusive, ele traz um outro assunto para o qual a gente não dá muita atenção. Eu até recomendo, se você é espírita, dê uma lidinha, uma lida na questão 919, mas sem preguiça, de fora a fora. Lá na frente tem um outro assunto que ele cita a respeito do destino. A gente costuma falar que o destino está nas mãos de Deus. Ele falou, não está não, está em nossas mãos. Prossigamos. O que você acha dessa recomendação de Santo Agostinho? Magnífica. Você sabe, Sidney, eu acho que nós encarnados, inclusive nós espíritas, a gente vive muito o lado de fora da vida, sabe? As preocupações de ordem material. Eu acho que ainda continuamos muito materialistas, né? São importantes a questão da sobrevivência, a questão do mínimo de conforto, de saúde, evidente. Mas e o lado de dentro? E a vida interior que a recomendação de Santo Agostinho nos convida a ter? Essa autorreflexão. Como foi meu dia hoje? Como eu me comportei? Como foram os meus sentimentos hoje? Olha a vida de dentro aparecendo. Quais foram as minhas intenções hoje? Porque isso, o convite dele, ele promove, ele impulsiona a questão do autoconhecimento, que é a resposta dos espíritos a 919. É fundamental. Não viveremos bem sem nos conhecermos, sem nos colocarmos na vida. Uma colocação estranha até, mas fundamental. Você está sendo um pouco filosófico. Troque minutos aí. Vamos dizer aí, o que é a gente se conhecer? É a gente constantemente se questionar, é isso? Constantemente a gente olhar para si e sem ilusão, sem subterfúgios, sem fuga. Sem racionalizar o próprio comportamento? Sem racionalizar para justificar os comportamentos, perfeito. A gente
analisar, não julgar. Estou agindo conforme o bem? Vou até tentar ser inteligentemente egoísta. Os meus atos, os meus sentimentos, os meus pensamentos... Estão me fazendo bem? Exato. Isso aí vai alterar o momento da transição? Eu já fiz essa pergunta no passado. Eu perguntei para você, a morte dói? Eu pergunto de outro jeito agora. Há alguma maneira, será que essa que você sugeriu, a da reflexão constante, é uma maneira de eu me preparar para a transição? Eu vou estar habilitado a me encontrar com os meus parentes, amigos, pessoas queridas. Eu vou encontrar, assim, um caminho fácil para além desta vida? A minha resposta é 1000 vezes sim. Quanto mais eu me conhecer na direção de criar bem-estar para mim, bem-estar verdadeiro, mais toda a vida se tornará melhor. Toda a vida, quando eu digo, a vida com V maiúsculo, inclusive o processo de transição. Por quê? Porque eu vou estar tranquilo diante da realidade, Sidney. Não vai dar para você responder agora, mas essa vida verdadeira, essa vida gratificante a que você está se referindo, essa felicidade, ainda que transitória, não depende do que o próximo, do que eu venha fazer com o próximo. Alguém pode ser feliz sozinho, como diria Aldous Huxley, nenhum homem é uma ilha. Será que eu consigo acertar a minha vida e a minha morte só para mim? Edgar vai responder isso no próximo bloco. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje com Edgar e Miguel. Estamos falando novamente sobre a morte. E no bloco anterior, ele deu a entender que nós podemos acertar a nossa vida aqui, uma boa vida gostosa, que nos complete e que por nossa conta a gente vai ter um desencarne, uma passagem pela morte mais agradável. Mas dá para fazer isso, Edgar, só pensando na gente mesmo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O próprio Cristo fala da solidariedade, da fraternidade. As ciências sociais falam que o homem é um ser social, né? E a gente percebe que é impossível, Sidney, se autoconhecer, como diz a 919, sem o outro. Impossível. O próximo é a ponte. O próximo é a ponte. O próximo é o professor. O próximo é aquele que mostra pra gente o que a gente não vê em nós. Ele é o grande impulsionador para a autoanálise. Por isso que quando a gente está numa situação difícil, geralmente é dentro de um relacionamento de qualquer espécie, é uma armadilha a gente achar que o outro é culpado. É uma armadilha isso, que a gente normalmente cai. Né? A grande questão é o que aquela situação está causando em mim.
E essa autoanálise sobre o que eu sinto, como eu reajo, como eu penso, como eu sinto aquilo, é que vai ser o caminho para o autoconhecimento. Aliás, na sua obra, no seu livro, você fala exatamente isso, que não é tanto o que acontece conosco que nos machuca, mas é a reação que temos em relação a esse evento. Exatamente, e muitos autores falam isso. Sartre, que é um filósofo existencialista que a gente pode colocar algumas sinões às colocações dele, para mim ele fez, se ele só tivesse falado isso já valeria a pena. Não é o que fizeram com você. É como interpreto? Com o que você fez com o que fizeram com você. Como eu interpreto. E a doutrina espírita e o Cristo nos convidam a interpretar usando uma autoanálise. Por que eu sinto isso diante daquela pessoa? Por que eu me senti ofendido e não eu fui ofendido? Olha a mudança de sujeito aí na história, né? Eu que me sinto ofendido, não é alguém que me ofenda. A semeadura é livre? Livre. É colheita obrigatória? Obrigatória. Minha esposa disse que não. Não? Não. Por quê? Chegou para mim e disse assim, olha, você pode mudar esse esquema aí. Não, todo mundo fala assim. Ela diz que nós devemos considerar nesta vida que todos nós temos um alforje. Esse alforje está cheio de sementes e ele tem um pequeno furo. E à medida que eu vou caminhando, eu vou soltando as sementes, queira ou não queira. Isto é, ela disse que a semeadura não é voluntária, diz que ela é obrigatória, ela acontece no seu relacionamento, na sua conversa, naquilo que você faz, naquilo que você trabalha. Aí você dá uma volta, e aí ela deve estar se referindo a uma outra vida, e você vem encontrar, como é que está o meu caminho agora? Pedregoso. Tem que mudar as sementes. Aí eu troco. Dou uma melhorada. Dou outra volta. Opa, o caminho está mais florido, com mais frutas. Opa, vou melhorar mais ainda. Encontrei a solução. Dou outra volta e vejo que, melhorando a minha semeadura, e ela insiste dizendo que ela não é voluntária, ela acontece, você queira ou não queira. A semeadura, você concordando ou não com a minha esposa, seja ela voluntária ou obrigatória, vai incidir nesta vida, na outra vida e na passagem para outra vida? Nós não sabemos quando é que nós vamos colher. A bondade divina, em nosso próprio benefício, com fins pedagógicos, define se é vantajoso para nós colhermos imediatamente, daqui a 10 anos, daqui a 200. Então veja, a colheita, ela não é um castigo. Ela tem como objetivo nos ensinar algo. E a bondade divina é tanta, Sidney, que ela fala assim, é melhor eu esperar, porque se a consequência for agora, ele não vai conseguir aproveitar. Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre a visão da sua esposa. Diga. Parece que ela deu um passo atrás e eu acho que sobre um aspecto eu concordo com ela. Porque a plantação é viver. Não é possível não plantar. Não é possível. Não é possível não escolher como eu vou viver. Eu vivo. Nós vivemos. Então, nesse aspecto mais amplo, ela é obrigatória. Agora tem um detalhe. O que eu vou viver é minha escolha. Então, mas aí ela também diz, depois daquela volta que eu dou, e vejo que a semeadura que eu fiz lá atrás, eu soltei só espinhos, eu encontro espinhos, e aí vem aquela questão didática que você se referiu. Exato. Olha, ela compreendeu perfeitamente. Se eu passo de volta, porque a vida ela coloca como um círculo, né? E puxa, está muito espinhoso esse caminho. Eu aprendo que a semente deve ser outra. Carlos Eduardo Luz disse que quando acende a lâmpada vermelha no painel da vida, a lâmpada vermelha é a metáfora da dor ou da doença, que nós devemos considerar isso como um alerta de Deus. E você? Sim. O Pai não quer que a gente sofra.
E Ele avisa, então? Sim. A própria consequência dos nossos atos é um grande aviso. Mas, além disso, a bondade do Pai é requintada, né, Sidney? Ele vai além, né? Ele nos trouxe mestres. Porque nós podemos aprender com a experiência do outro. Se eu vejo você sofrendo por conta de uma plantação, eu posso falar, puxa, não vou plantar a mesma coisa. Mas isso aí é sabedoria do meu avô, hein? Eu vou Sábio. colocar as barbas de molho. Sabe o seu avô. E porque a do vizinho está ardendo. Então, aprendeu sem ter que sofrer. O sofrimento não é obrigatório nessa pedagogia divina. Ele é quase obrigatório por conta da dureza do nosso coração e da nossa forma de interpretar a vida. Mas eu acho que nos estatutos divinos a dor não é obrigatória. É assim que penso. Eu ouvi falar já que eles não gostam, não se comprazem com as nossas dores físicas. Se bem que as dores morais para eles são mais importantes. Sim. Agora, doer dói, né? Doer dói. E aí a gente precisaria encontrar aí um remédio, um antídoto para que a gente não sofra aqui e não sofra na outra vida. O sofrimento na outra vida que você cita é bem interessante porque não tem mais carne, né? Depois que eu desencarnei, não tenho mais corpo. Aliás, o termo desencarnar de Kardec, particularmente, né, não é o movimento espírita, não é o centro espírita. Eu, Sidney, acho de mau gosto, né? Dá a impressão que estava mexendo com açougue, né? Exato. Desencarnar. Mas foi assim que ele criou. Mas o que você estava falando da carne? Eu estabeleço na minha cabeça uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Exatamente para classificar a dor como sendo a dor física, a dor que corta, né? E o sofrimento como sendo opcional, que é a interpretação do que eu estou vivendo. Engraçado que Simonetti falava disso. Talvez eu tenha aprendido com ele, então. Ele dizia realmente que não é porque a pessoa está doente, está com dor, que ela tem que necessariamente ser infeliz. Nunca entendi direito isso. Talvez ele queira dizer, e isso faz parte das minhas reflexões, que é possível ter paz íntima, e isso remete ao Evangelho que indica que isso é felicidade, e ter dor. E estar triste. Quando ela... mais ou menos aquela história dos nossos antigos também, de que quando não tem remédio, o remediado está? Sim. Eu estou em paz com a realidade. Entendo que fiz tudo o que deveria fazer para mudar aquilo. Isso não é possível. Estou em paz. Em alguns segundos, isso seria uma espécie de resignação? No melhor sentido da palavra. Uma resignação ativa. Uma resignação de quem se autotransforma, Sidney, e não de quem se apassiva e se omite diante da realidade. É aceitação. Aceitação no sentido mais elevado do termo. No próximo bloco eu vou perguntar ao Edgar Miguel como é o luto do espírita. Antigamente, aquela roupa negra, casa muito triste. E você? Como é que você se comporta quando, infelizmente, ocorre a passagem de um ser querido? Não saia daí. Voltaremos já já.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje, delicioso, com Edgar Miguel. E eu vou ter que trazê-lo de volta outras vezes aqui, que a conversa com ele é sempre frutífera, agradável, didática. Ele é assim, transparente. A gente sai daqui aprendendo mesmo. Espero que com você que está nos assistindo, esteja acontecendo a mesma coisa que está acontecendo comigo. Vocês viram que a minha roupa aqui está escura, né? E em tempos passados, logo alguém diria, ih, morreu alguém na vida dele. O luto precisa da cor escura, precisa da carpideira, precisa das músicas fúnebres, para que a gente demonstre toda a nossa tristeza e às vezes até inconformação com a morte, Edgar. São tradições, né, Sidney? Mas eu acho que a gente não tem a obrigação de demonstrar coisa alguma nesta hora. Mas sim de viver esse instante, que é um instante muito especial, né? Mesmo nós espíritas, mesmo tendo a compreensão sobre a realidade deste instante, que não é uma separação para sempre, que a morte não é irremediável para a vida, pelo contrário, ela talvez seja a solução, é uma separação, né? É uma profunda transformação na vida de quem vai e de quem fica. Mas vamos cuidar de quem fica nessa nossa conversa. Então é um momento importante aonde nós precisamos respeitar os nossos sentimentos e vivê-los, né? Cuidando para que eles tenham o seu percurso natural e longe dos excessos, para que eles não se tornem uma doença. Então, esses movimentos exteriores, como usar o negro ou outras situações, rituais, eles são hábitos da sociedade que eu não considero obrigatórios e que eles são exteriores e, portanto, menos importantes do que aquilo que está acontecendo dentro da gente. Mas, no geral, na prática, a morte é uma desgraça. As pessoas consideram a coisa pior que existe na existência. Embora seja a coisa mais certa da vida, todo mundo sabe que vai morrer, mas acha que ele não vai morrer nunca. Então, eu não entendo por que a morte é uma desgraça, não entendo por que ela é um castigo, porque é o que pensam, certo? Que a pior, quando você deseja o mal para alguém, você deseja que a pessoa morra. E quem disse que isso é ruim? E se isso for uma libertação, como a gente enxerga? E se for voltar para casa? Dizem que o pecado original que provocou a morte, né? E como Maria não teria, hipoteticamente, o pecado original, ela não morreu, ela subiu de corpo e espírito para o céu. Tirando essa crença, vamos respeitá-la. Claro. Eu deixei com o Theo, o nosso sonoplasta, uma playlist das músicas que eu mais gosto para que ele pegue a minha caixa de som e coloque no meu velório. Certo. Você acha que isso aí é uma transgressão ética? Isso é pecado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Você fez isso, talvez para que você esteja bem naquele instante, porque você continuará sentindo e pensando, apesar da morte do corpo, certo? E talvez você queira causar um bem-estar a quem esteja presente no seu velório. A única coisa com a qual ele não concordou é de colocar a bandeira do Corinthians no meu caixão. Aí ele não gostou da ideia. Mas eu acho que por motivos particulares dele, né? Provavelmente. Mas como tirar este embaçamento, essa tragédia da morte? E eu queria que você falasse isso olhando para aquela câmera, porque muita gente está interessada no assunto. Sim. Lembre-se de que o nosso programa é visto por irmãos de todas as religiões e até sem religião. Sim. Então você tem que tomar cuidado com as suas palavras para que eles entendam o que você quer dizer. Me esforçarei. Todas as religiões cristãs falam da imortalidade. Todas. Então, no mínimo, considerando o Cristo, nós podemos
trazer para dentro de nós como uma realidade verdadeira o fato de que quem morreu, quando o corpo morreu, essa pessoa, esse ser, esse Filho de Deus continua existindo e, portanto, com possibilidade de reencontro. Não há motivo para nós não reencontrarmos no futuro, mesmo que distante, alguém que a gente ame. Como que eu posso pensar que o Pai, amor, permita que duas pessoas que se amem estejam eternamente separados? Para mim isso não tem lógica. Uma mãe, por exemplo, que chega lá no céu e cadê o meu filho? Seu filho está no inferno. Ah, eu não quero ficar aqui, quero estar ao lado dele. A maioria das mães fariam essa opção e possivelmente o pai concordaria, porque é justo. Faz parte do amor esta entrega, né? Então, para as religiões cristãs, eu apelo a essa circunstância. Para nós espíritas, eu apelo para que a gente traga a ideia de imortalidade para mais perto da nossa vida. Porque eu vejo muitos espíritas com medo da morte, muitos espíritas sofrendo, Sidney, você sabe disso, de uma forma que poderia ser atenuada. Será que se nós melhorarmos no futuro a comunicabilidade entre nós vivos e os mortos, mas melhorar mesmo com a internet, com o telefone, com outros, será que essa separação ficará mais leve? Ficará mais leve. A morte pode ser vista como sendo uma viagem para um país sem internet, sem telefone. Pode ser vista simplesmente assim. Você se lembra? Imagine os nossos irmãos italianos no século XIX migrando para o Brasil. Aquelas despedidas no porto eram para sempre. Eles nunca mais se veriam, Sidney. Isso não é morte? É. A mesma coisa. Nós, porém, cristãos, e em especial os espíritas, podemos falar, até logo. Eu te verei amanhã, mesmo que amanhã seja daqui a 50 anos. Edgar, infelizmente o tempo acabou. Poxa. Obrigado pela sua presença. Você tem um bom humor e muito conteúdo para nos passar. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço o convite e desejo que todos olhem para a morte com serenidade, na certeza profunda que nós podemos e devemos ter dentro de nós de que o Pai não permitiria que a gente se separasse dos nossos amados. Muito obrigado. Na próxima semana, mais um Despertar com o assunto do seu interesse. Até lá.